Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje neste domingo, solenidade do Dia do Senhor, que nós tiramos o tempo da nossa semana, um dia da nossa semana, para adorarmos, para louvarmos a esse Deus maravilhoso que nós temos. E hoje nós meditamos o Evangelho do dia, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 30, onde nós temos um encontro de uma pessoa que vem aos pés de Jesus para segui-lo, para ter a recompensa da vida eterna. Na realidade, essa pessoa não vem para seguir Jesus, mas vem para buscar algo, para buscar recompensas, porque tudo ele já tinha. A parábola nos diz que a palavra nos diz que é um jovem rico e ele tinha tudo. Então ele vem buscar aquilo que ainda lhe faltava, a vida eterna, da qual ele ouviu falar das palavras de Jesus. E ele chega em um gesto todo amoroso para querer conquistar Jesus na conversa. Ele chega e chama Jesus, bom mestre. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa proposta que esse menino faz para Jesus, esse moço faz para Jesus, Jesus a repreende. Por que me chamas bom? Se bom é só Deus que está no céu. Essa palavra de Jesus muitas vezes pode ser mal interpretada, porque Jesus pode ter sido severo, pode aparentemente ter sido severo com esse rapaz. Por que me chamas bom? Porque Jesus, na sua humanidade, ele tinha consciência de que se ele abrisse as portas para a tentação do demônio, ele também poderia ser mau, como os homens são maus. Mas Jesus, em toda a sua vida, nunca se deixou levar pelas vaidades deste mundo, nunca se deixou levar pelas maldades deste mundo, e por isso ele era bom, mas ele tinha consciência que ele era bom não porque era méritos dele, mas porque o Deus do céu, que é bom para sempre, nos dá a bondade quando nós nos abrimos para ele. E continua o diálogo. Esse jovem rico pergunta isso e Jesus diz: conheça os mandamentos, amarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho e todos os outros mandamentos da lei de Deus. E esse jovem, num ato de grandeza, de se envaidecer, diz a Jesus: Mestre, eu tenho observado tudo isso desde a minha infância. E Jesus, o Evangelho não diz, mas a interpretação que vem ao meu coração, quando eu leio essa parábola, meus irmãos, é que esse homem não era perfeito desse jeito. E Jesus quis quebrar essa mentira dele. Porque Jesus diz assim: já que você tem observado tudo isso, se você quer ser perfeito, só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Depois vem, vamos anunciar o reino de Deus comigo. Me segue. E a palavra diz que aquele homem ficou muito triste. O seu rosto ficou abatido. E ele se virou e foi embora. Se aquele menino, se aquele rapaz, ele tivesse observado de verdade todos os mandamentos da lei de Deus, ele não teria se apegado tanto ao seu dinheiro, ele não teria pegado tanto com a sua riqueza. E Jesus quebrou a mentira do coração daquele rapaz. Ninguém é tão perfeito ao ponto de obedecer todos os mandamentos ao pé da risca.
Ninguém é tão perfeito de poder obedecer tudo aquilo que Deus tem falado. Deus conhece as nossas misérias. Não queira se fazer grande diante dos homens, se você é pequeno diante de Deus, se você é falho e só Deus conhece o seu coração. Do que adianta eu chegar nos grupos de família, chegar na minha paróquia e dizer que eu estou conseguindo obedecer todos os mandamentos da lei de Deus, mas o desapego às coisas materiais eu não tenho, mas amar ao meu próximo eu não dou conta, mas ajudar as pessoas que necessitam eu não dou conta. Eu posso muito bem observar a lei, e Jesus veio quebrar essa lei, porque com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, por mais que você não obedeça aos mandamentos, por mais que você não consiga observar todos os 10 mandamentos, mas o seu coração for um coração convertido, você vai conseguir a vida eterna, porque você crê no nome de Jesus, é batizado e anuncia o reino de Deus. E então os discípulos ficam espantados. Eles ficam espantados porque eles compraram essa historinha do jovem rico, de que observava todos os 10 mandamentos. E na cabeça dos discípulos já era difícil observar todos os mandamentos. Mas como assim? Quem vai se salvar então, se esse homem observava os 10 mandamentos e foi embora triste e não conseguiu a salvação? Como nós vamos conseguir? Senhor, nós observamos e o Senhor diz a esses discípulos: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E esses discípulos então dizem: Senhor, nós largamos tudo para te seguir. E o que nós vamos ganhar? O Senhor diz a eles: aqueles que largaram pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberão mais nesta vida. Pais, mães, irmãos, irmãs, campos, filhos, em perseguição. Em perseguição. E assim terão a vida eterna. O chamado de Jesus a esses discípulos é que, abandonando tudo nessa vida para seguir Jesus, o que você vai ganhar, meu irmão, o que você vai ganhar, minha irmã, é perseguição. Só que em meio a essa perseguição, a luta do cristão é para trazer pais, mães, filhos, famílias para o reino de Deus. Aquelas famílias que você precisa anunciar o Evangelho. Só que muitas vezes, pelas dificuldades, pelas perseguições, a gente tem medo, a gente recua na batalha e não quer anunciar o reino de Deus a muitas pessoas, porque a gente tem medo da perseguição, porque a gente tem medo da rejeição. Mas o Senhor diz: você vai conseguir tudo isso em meio à tribulação, à perseguição. Todas essas pessoas que você salvar vão dar testemunho de você no céu e você vai ganhar a coroa da vida. Que hoje esta palavra possa iluminar o nosso coração. Que hoje nós possamos bendizer esse Deus maravilhoso, que para Ele tudo é possível. Então acreditemos nessa força do impossível que Deus pode realizar na nossa vida. Que hoje essas palavras possam nos instruir, para que nós possamos viver bem esse dia, olhando pelos nossos irmãos e irmãs, pelas famílias, ganhando essas famílias, ganhando essas almas para Deus, para que um dia lá no céu elas deem testemunho diante do trono de nosso Senhor Jesus Cristo e nós possamos ser salvos e ganhar a alegria de contemplar a face do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.